Toda a convicção da minha vida hoje se baseia na crença de que a solidão, longe de ser um fenômeno raro e curioso, peculiar a mim e a outros homens solitários, é o fator central e inevitável da existência humana. Thomas Wolfe, A Solitária Criatura de Deus. Meu primeiro dia como médico começou em uma ensolarada manhã de junho, quando entrei no hospital Brigham and Women, em Boston. Eu usava um paletó branco bem passado e as minhas melhores camisa e gravata. Sorri para os seguranças e para a equipe que passava naquele momento. Para eles, era apenas mais um dia de trabalho em um hospital movimentado, mas para mim, era o dia do qual me lembraria pelo resto da vida. Minha cabeça estava cheia de informações técnicas e curiosidades que eu tinha acumulado ao longo da faculdade de medicina. Meus bolsos transbordavam de acessórios, incluindo o estetoscópio, oftalmoscópio, diapasão médico, martelo de reflexo, o manual Medicina de Bolso, 3 canetas esferográficas pretas, fichas em branco para anotar as informações dos pacientes, uma lista de números de telefone dos principais serviços do hospital e cartões plastificados cheios de algoritmos para tudo, de ressuscitação cardíaca ao tratamento de cetoacidose diabética. No entanto, nenhum desses cartões e manuais mencionava a doença mais comum e com a qual eu estava prestes a me deparar. Nos dias seguintes, à medida que fazia as rondas pelos leitos com a equipe de médicos residentes e médicos seniores, me concentrei em fazer o diagnóstico correto e prescrever os remédios, tratamentos e exames indicados. Muitas vezes me senti sobrecarregado, mas conforme os meses se passaram, fui ficando mais à vontade para lidar com as doenças comuns, como diabetes e câncer, e com as incomuns, sobre as quais tinha aprendido em livros didáticos. Conforme minha curva de aprendizado médico foi subindo, comecei a notar outros aspectos das pessoas sob os meus cuidados, inclusive sua vida social, ou a falta dela. Alguns pacientes sempre tinham alguém lhes fazendo companhia no inóspito ambiente hospitalar. Caso piorassem ou estivessem no fim da vida, recebiam grupos de familiares e amigos que vinham de longe ou de perto para estar com eles e explicar aos médicos e à equipe do hospital o quanto aquela pessoa era especial. Mas havia pacientes que passavam dias, até semanas, sem visitas nem telefonemas, sem que ninguém do mundo exterior perguntasse como estavam. Alguns morriam sozinhos, sem ninguém para acompanhar seus últimos momentos, exceto eu e meus colegas do hospital. Não foi apenas a presença física ou a ausência de amigos e familiares que me chamou a atenção. Foi a necessidade de companheirismo que era nítida em muitas pessoas que entravam pelas portas do hospital. Enquanto a maioria dos pacientes ficava ansiosa para sair dali e retomar suas vidas, uma minoria considerável recorria à equipe médica em busca de um ombro amigo. Contavam longas histórias sobre a própria vida a qualquer um que estivesse disposto a ouvir. Eu ficava dividido entre querer dar a atenção e a preocupação por saber que muitos outros pacientes estavam à minha espera. Meu foco como profissional era o lado médico. As questões sociais, por mais dolorosas que fossem, pareciam estar fora do escopo clínico. Precisei conhecer um paciente chamado James para aprender o quanto eu estava enganado a esse respeito. Conversei com James apenas uma vez, na tarde em que ele chegou ao hospital buscando ajuda para lidar com o diabetes e a hipertensão. Mas esse senhor de meia idade me ensinou uma lição profunda e inesquecível sobre solidão e conexão naquele dia. James era corpulento, tinha cabelos castanhos e a pele avermelhada, enrugada, que revelava as marcas de muitos invernos passados na Nova Inglaterra. Seu olhar demonstrava uma enorme frustração que imaginei estar relacionada aos problemas de saúde que via em seu prontuário. "Prazer em conhecê-lo", falei. "Em que posso ajudá-lo?" James descreveu os desafios de lidar com o diabetes, a hipertensão, o sobrepeso e o estresse que sentia com frequência. Ele parecia se cansar ao falar. Os gestos eram lentos, parecia derrotado pela vida. Então, do nada, ele soltou o que na época me pareceu uma completa falácia. "Ganhar na loteria foi uma das piores coisas que já me aconteceram", afirmou. "Jura?" perguntei, certamente revelando no tom da minha voz a minha perplexidade. "Por quê?"
Aproveitando a deixa, James desfiou toda a sua história. Na verdade, ele foi bem literal. De fato, tinha ganhado na loteria. Antes disso, era padeiro, e dos bons, pois os clientes adoravam seus pães. Ele gostava do que fazia e se satisfazia com o fato de o alimento que preparava proporcionar alegria e prazer às pessoas. Era solteiro e tinha um grupo de pessoas de que gostava. Eram seus colegas na padaria. Então, ele nunca se sentia sozinho. Quando ganhou na loteria, tudo mudou. De repente, ele ficou rico. Então, achou que devia melhorar seu padrão de vida. Seguindo o exemplo das mensagens que absorveu nos programas de televisão, filmes e outros meios culturais, decidiu embarcar no mundo do luxo e do lazer. Achou que isso lhe traria mais felicidade do que a vida de sacrifícios na cozinha. Era como se o seu novo status o obrigasse a se tornar uma pessoa diferente. James pediu demissão e se mudou para um bairro nobre em uma comunidade perto da praia. Lá, com todas as suas necessidades atendidas e um fluxo constante de dinheiro entrando, ele estava curtindo uma vida de sonho. No entanto, apesar da nova embalagem, seu sonho parecia mais um pesadelo. Em vez de se sentir realizado, estava doente e angustiado. Antes afável, bem-humorado e extrovertido, James foi ficando cada vez mais retraído, isolado e irritado. Engordou e em um dia foi diagnosticado com diabetes e hipertensão, que o fizeram me procurar. Em vez de se encontrar com seus colegas na padaria e seus clientes fiéis, ele agora visitava médicos ou ficava sentado sozinho em casa. Um pouco tardiamente, James percebeu que tinha sido um erro terrível fazer o que ele achava que um ganhador na loteria devia fazer, em vez de seguir o seu coração. Troquei meus amigos e o emprego que eu adorava por um bairro onde as pessoas se mantêm trancadas em suas casas enormes. É muito solitário. A experiência de James foi um exemplo de como as coisas mais valorizadas pela sociedade moderna, status, riqueza, realizações e fama, não garantem a felicidade. Com mais dinheiro, podemos comprar mais privacidade, viver em propriedades isoladas, até viajar em barco ou avião próprio. Embora todos esses privilégios tenham seu apelo, há um custo humano por trás de tudo isso. Se não prestarmos atenção, o sucesso pode levar a uma vida cada vez mais solitária à medida que aumenta a distância entre o indivíduo e as outras pessoas. Se James conseguisse descobrir um jeito de sair de sua gaiola dourada e fortalecer suas conexões, acho que sua saúde melhoraria muito. É provável que ficasse mais ativo, engajado e feliz, ou seja, mais ele mesmo. Afinal, ele pertencia a uma comunidade e tinha conexões antes de ganhar na loteria. Mas isso significaria contrariar as suposições dominantes sobre o sucesso e redefinir as próprias ambições em termos sociais, em vez de financeiros. Ele parecia ter entendido isso, mas o processo de mudança era difícil, principalmente agora que sua saúde estava frágil. E o que eu, como médico, poderia fazer para ajudá-lo? Em nossa única consulta, me esforcei ao máximo para ouvir com atenção e fazer perguntas. Recomendei ajustes nas doses dos remédios para diabetes e hipertensão, com o objetivo de trazer suas taxas para uma faixa mais saudável. Perguntei a James se ele não gostaria de ser atendido pelo assistente social do hospital, que poderia ajudá-lo a criar algumas conexões com a comunidade. Fora isso, porém, confesso que não tinha a menor ideia de como lidar com a solidão que parecia estar provocando seus problemas médicos. Até hoje me entristece pensar nesse episódio. Mas, como médico inexperiente que era, aprendi bem mais com James sobre esse tema do que pude oferecer a ele. Minha formação médica não me preparou para reconhecer o impacto da conexão social na saúde. Tampouco forneceu os instrumentos para ajudar os pacientes que enfrentam a solidão. Em vez disso, meu treinamento foi focado quase inteiramente no corpo físico. Quando as emoções entravam nas discussões, era basicamente nos contextos de lidar com doenças psiquiátricas como a depressão ou de construir uma relação de confiança entre médico e paciente para que os pacientes se sentissem motivados a participar do processo de cura. Mas isso não foi nem de longe suficiente, sobretudo quando surgiam pacientes como a jovem que tinha uma infecção bacteriana na válvula cardíaca provocada pelo uso de drogas intravenosas.
Eu podia aconselhá-la sobre os perigos de voltar a usar esse tipo de droga no futuro e as precauções que ela precisava tomar dali para frente. Eu sabia falar sobre as complexidades dos possíveis tratamentos, a eficácia dos antibióticos e o momento de fazer estudos de acompanhamento por imagens. Eu entendia o estresse e a carga emocional de estar gravemente doente e conseguia ouvir a paciente e sua família desabafarem suas preocupações. Tudo isso era muito importante, mas não resolvia a necessidade fundamental de conexões mais saudáveis na vida dela. Seus relacionamentos, ou a falta deles, era um fator importante tanto para explicar a causa da dependência quanto para determinar se ela voltaria ou não a se drogar. Não fui treinado para avaliar ou resolver o problema da solidão e, ao ser confrontado com isso, não sabia por onde começar.